retornando com o episódio número 4. Agora que todos os monstros numa determinada área foram exterminados, o choque deles rapidamente se transforma em calças suadas de medo quando esses pobres tolos percebem que o Lich, agora chamado de cadáver, está bem diante deles. Eles correm para trocar suas roupas íntimas, enquanto o destino pondera o quanto ele aprecia seu novo apelido. A ganância de cadáver faz com que ele se questione se o dia já está concluído, mas é o destino que explica sua intenção de maximizar suas estatísticas antes que os cavaleiros sagrados o persigam no dia seguinte. F parece prestes a desmaiar devido ao estresse de sua vida dupla. Shenanigans Roxy interrompe-o enquanto ele está trabalhando duro para informar sobre uma missão secreta no caminho. Roxy mostra as terras de sua família, e o cara pensa que a missão será colher uvas. No entanto, ela explica que apenas queria mostrar-lhe seu vinhedo, já que ele aprecia as uvas. Ao chegarem ao destino, Roxy fica preocupada com a saúde de sua mãe, mas ela explica que está melhor do que o normal. Roxy apresenta seu filho não como seu novo amigo ou aquele que acabou de lhe comprar um presente querido, mas como um servo que ela contratou e trouxe para apresentar a todos. Eles se gabam, e descobrimos que o nome da mãe de Roxy é Aissa. O destino fica contente ao ver que ela é realmente muito legal, mas fica chocado quando ela o chama para perguntar se ele gosta de sua filha. Os dois não conseguem acreditar que ela perguntaria isso, mas a deixa claro que ela quis dizer se ele gosta dela como chefe. Nosso destino então vai além, declarando que se preocupa muito com Roxy e que, se permitido, gostaria de servi-la até o fim de sua vida. Isso é uma coisa muito intensa de se dizer para alguém que Roxy acabou de chamar de serva, então Roxy foge para seu quarto. Aissa diz ao destino para não se preocupar, já que Roxy sempre foge quando as coisas ficam desconfortáveis, assim como nesta situação muito embaraçosa. Ela explica que Roxy sempre foi um bebê chorão e até teria um ataque só de ver um inseto. O destino mostra o quão diferente isso é devido ao seu comportamento frio e poderoso na capital, e Aissa diz que ainda não consegue acreditar que sua filha se tornou uma cavaleira sagrada. Aissa se preocupa com ela, mas o destino garante que Roxy é uma grande cavaleira sagrada, dizendo que o povo tem muita fé nela e ela não pode deixar de ficar orgulhosa. Vemos então Roxy em seu quarto com uma boneca assustadora e uma memória de seu pai. Ele estava orgulhoso dela por se tornar uma cavaleira sagrada, e ela disse a ele que queria ser o tipo de cavaleiro sagrado que ele é. No entanto, ela percebe que ainda não cumpriu sua promessa e, vergonhosamente, deixa cair a figura de ação 3D impressa dele. Um tempo depois, descobrimos que o grande segredo era na verdade colher uvas, e o destino leva um momento para saborear um suco delicioso. Um homem explica que os lords ajudaram pessoalmente a cultivar esta terra por gerações, e todos na propriedade estão orgulhosos de ter contribuído para criar esse sabor. O destino parece não se importar em fazer perguntas delicadas e pergunta se isso inclui o agora falecido Sr. Mason. O homem aponta como a morte deve ser difícil para Roxy, mas ele está feliz por ela ter vindo colher uvas como faz todos os anos. Ela explica que também caça enquanto está lá, já que é época de colheita para a maioria das plantações e é quando os monstros, chamados Cobal, aparecem em busca de comida. Ela explica que os monstros vêm de um certo vale, mas os dois param para rir quando o estômago do nosso jovem ronca. O destino ri por fora, mas sabe que algo perigoso está acontecendo. A ganância explica que depois de lidar com todos aqueles goblins, não fica surpreso, já que a habilidade voraz do destino anseia por almas diferentes. Roxy manda o destino para casa antes dela, pois tem algo para fazer no caminho. No entanto, o destino vê uma garota com uma arma de aparência perigosa. Essa garota o impede, e o destino fica chocado ao ver que ela tem os mesmos olhos que ele. Ele tenta verificar as estatísticas dela, mas não funciona. A garota dá uma boa olhada nele e estranhamente apenas diz que parece que ela chegou muito cedo. O destino tenta descobrir do que diabos essa garota aleatória está falando, mas ela simplesmente diz a ele que ela veio originalmente pelos Cobalts, mas agora ele pode ficar com eles. Ela declara que ele lhe deve um favor e diz que se encontrarão novamente. A ganância diz que ele não tem ideia de quem era, mas o destino não acredita nele. Ele aponta como a ganância sempre diz algo sem ele nem perguntar, mas por alguma estranha razão, a ganância está terrivelmente quieta agora. A ganância diz que não está mentindo e explica que há algumas coisas que nem ele, com toda a sua grandeza, conhece.
O Destino fica surpreso quando a garota de cabelos brancos menciona Galia e mostra um galão. O Destino aponta que Galia foi destruída, então eles têm uma breve aula de história enquanto a professora Roxy explica que 4.000 anos atrás, Galia era uma grande potência militar. No entanto, uma cirurgiã idiota e monstros causaram o colapso de sua nação, resultando na morte da maioria de seu povo. Essa garota é claramente uma sobrevivente, e Roxy fica surpresa por nunca ter visto um galão tão puro antes. Eles começam a voltar para casa, e o Destino se pergunta se Roxy ficará bem caçando os monstros sozinha. Roxy explica aos excessivamente preocupados que ela não estará sozinha, já que os guerreiros que trabalham lá estarão com ela. Além disso, ela é uma cavaleira sagrada, então ela tem certeza de que as coisas vão dar certo. Os dedos finos de manteiga deixam cair as uvas, e os dois riem muito. No dia seguinte, os fazendeiros descobrem que os monstros se divertiram muito no vinhedo. Momentos depois, observamos todos se esconderem e se prepararem para a vingança contra o Cobal. No entanto, todos ficam chocados ao ver um monstro desconhecido aparecer. O Destino está com muito mais fome do que chocado, e a ganância pode dizer que a boca do Destino deve estar salivando só de ver o monstro. É um grande problema, pois significa que o tempo está se esgotando. O Destino percebe que está à beira de um estado de fome e pânico, pois não pode permitir que Roxy o veja nesse estado. Ele verifica as estatísticas do monstro para descobrir que é um incrível nível 50, chamado Portador da Lamentação. Além disso, é uma besta coroada, um poderoso monstro nascido da agressão acumulada ao longo do tempo. A ganância observa que é algo muito diferente dos monstros habituais, e é uma má notícia quando voltam para a vila, onde todos estão em pânico, certos de que não tem chance contra o monstro. No entanto, Roxy demonstra suas habilidades persuasivas, acalmando a todos e garantindo-lhes que ela derrotará a besta poderosa. Ela instrui os guerreiros a se prepararem para a batalha, mas a ganância duvida que tenham chance. Roxy é informada de que os guerreiros precisam de tempo para se preparar, então decidem esperar até o dia seguinte para o combate. A ganância questiona o plano, e o Destino pondera sobre como um monstro de nível 50 é muito para ele no momento. No entanto, ele não pode ignorar as pessoas que precisam de sua ajuda e o que está acontecendo no coração da Terra é mais importante. Apesar de não poder deixar Roxy morrer, ele diz a ganância para se preparar para a batalha mais tarde naquela noite. Falso vai para a floresta, e a ganância zomba dele por sempre agir como o herói. Eles observam os monstros rondando, e a ganância explica a presença de vários guerreiros de cobalto ao redor da coroa. A ganância pergunta qual é o plano, e o Destino simplesmente diz que lutará como um glutão. Transforma a ganância em sua forma de arco e começa a eliminar os monstros. Os monstros não têm noção do que está acontecendo, e vemos que a habilidade voraz do Destino é ativada após cada eliminação. O Destino atira uma flecha na besta da coroa, usando um de seus soldados como escudo, e volta para sua espada, fechando a lacuna e matando vários monstros. A habilidade voraz do Destino é ativada inúmeras vezes, e ele percebe que suas estatísticas aumentaram, mas não o suficiente para satisfazê-lo. Ele volta para seu arco e dispara uma flecha, afirmando com confiança que isso encerrará a luta. No entanto, ele está errado, pois a besta da coroa agarra a flecha. A ganância determina que o Destino terá que lutar de perto. Eles ficam chocados quando a besta da coroa prepara um movimento chamado Ataque Ruinoso. A ganância explica que pode penetrar na armadura, quebrar ossos e pulverizar órgãos. Eles recuam para esquivar-se de um ataque diferente, mas acabam sendo atingidos pela onda de choque. O ataque lança o Destino em um rio, onde a ganância desesperadamente o instiga a acordar. Um soldado cobalto se aproxima para um ataque final, mas seus braços são cortados, revelando que o Destino estava apenas fingindo ser um lutador frio. Ele então enfrenta outro cobalto, derrotando-o facilmente mais uma vez, ativando sua habilidade Gula. A ganância explica que o Destino deveria ser capaz de usar sua arte oculta de primeiro nível, o que causará ao Destino 10% de suas estatísticas atuais. No entanto, permitirá que ele encerre rapidamente a luta. O Destino concorda, e a transformação do arco da ganância recebe uma grande atualização. O Destino dispara o tiro poderoso, e a besta da coroa tenta contra-atacar, mas não há esperança, e ele é derrotado. O Destino pensa que o tiro pode ter sido um pouco exagerado, e sua habilidade gulosa é ativada mais uma vez.
No entanto, o destino está com uma dor agonizante, incapaz de entender por quê. A ganância explica que ele se sobrecarregou ao devorar uma alma de qualidade superior pela primeira vez. Desesperadamente, a ganância pede a ele que se contenha, pois, se não o fizer, será pior do que sua fome. A dor é insuportável no dia seguinte. Os guerreiros chegam para descobrir as consequências do massacre, imaginando se foram causadas por flechas mágicas. Roxy também está lá, questionando quem poderia ter causado tanto dano. No dia seguinte, vemos que o destino está bem, enquanto Roxy conta à sua mãe sobre o que viram. Roxy lembra-se da garota de Galia e pensa que ela pode ter sido quem eliminou os monstros. Fate e Isley estão felizes por não serem suspeitos. Roxy está pronta para retornar à capital, e sua mãe pensa o quanto está feliz por Roxy. Ao falar com o destino mais tarde, Aissa pede ao destino que fique ao lado de sua filha para apoiá-la. No entanto, o destino já sabe o que é e fará isso de qualquer maneira. Aissa explica que não precisa dele para se tornar uma cavaleira sagrada, porque o mais valioso nele é seu desejo de ajudar Roxy. Ela meio que insulta o destino ao se comparar a ele, dizendo que nunca teve habilidades, mas ainda conseguiu apoiar seu marido. Ela não tem muito tempo, então quer que o destino apoie Roxy em seu lugar e diz a ele para reservar um tempo para pensar sobre isso. No caminho para casa, o destino reflete se é digno de algo assim, pois está escondendo um segredo tão grande do mundo. Night Fate fica chocado ao ver que seu olho ainda está vermelho e sente uma fome incontrolável, embora tenha acabado de massacrar um bando de goblins. A ganância explica que os goblins não satisfarão mais sua fome monstruosa, e o destino aponta que não existem monstros mais fortes por aí. A ganância quer que ele encontre algo que sacie sua fome crescente. Então, a ganância diz a ele que ele precisa decidir o que vem a seguir. Algum tempo depois, o destino está no bar, escondendo seu olho vermelho, e decide que não é digno de ficar ao lado de Roxy. O velho fofoqueiro comenta sobre como ele se juntará à caça, chocando o destino ao ouvir isso. Fica claro que Ou é odiado, e o velho deseja que o enviem para Galia para se tornar comida de monstro. O barman diz que pessoas como Ou geralmente ficam onde é mais seguro, e alguma outra pobre alma acabará na expedição Galia. O choque desaparece, e ele não consegue acreditar que já estão planejando outra expedição tão logo após a morte do Sr. Mason. Os outros também estão chateados, e o velho apenas espera que o pior cenário não se torne realidade. Infelizmente, isso se torna realidade quando vemos que os Cavaleiros Sagrados se reuniram e selecionaram o substituto de Halo para a expedição Galia. Mais tarde, na capital, Roxy choca seu pai ao dizer que foi designada para a expedição a Galia. No entanto, o destino chega e implora para ela não ir, pois se for, pode nunca mais voltar. É tarde demais, e embora Roxy tenha decidido ir, não há nada que ele possa fazer sobre isso. Falso só pode vê-la sair e pensa sobre o que mais o velho disse. Ele mencionou que a família do coração é um incômodo para Valérico e outros cavaleiros sagrados. Dizem que foram eles que organizaram a expedição a Galia. Então, vemos que os Valk estão comemorando, pois em breve se livrarão do incômodo. Os outros dois irmãos deixam o resto em paz enquanto os dois vão para um lugar chamado Tembur. Ou quer que Rafael conte a eles sobre seu grande segredo envolvendo a imortalidade. No entanto, Rafael apenas diz a ele que está contando com Ou para lidar com o Lich. Night Fate pensa em como ele não pode desobedecer ordens oficiais e não pode impedir Roxy. No entanto, ele não permitirá que os Cavaleiros Sagrados tratem as pessoas como lixo e causem mais sofrimento. De forma chocante, vemos que o destino decidiu como quer satisfazer sua fome enquanto esperava por Ou. Ou está feliz por finalmente encontrar o cadáver, e o destino se volta para ele com seus olhos vermelhos brilhantes. Ou faz seus homens atacarem primeiro. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para ver mais vídeos como este no futuro. Até a próxima, pessoal!